Bahia, a pioneira. Na Bahia, primeira na paz e primeira na guerra, hoje e sempre a serviço do Brasil, estão os marcos iniciais da nacionalidade. Porto Seguro, na Bahia, foi a primeira terra visitada por Pedro Álvares Cabral. Ali foi celebrada, 26 de abril de 1500, a primeira missa. Na Bahia, em 1503, os frades franciscanos construíram o primeiro templo católico. A cidade do Salvador, a primeira fundada no Brasil, e nossa capital de 1549 a 1763, foi a sede do primeiro bispado do Brasil. Os primeiros físicos lusos, Jorge Valadares, Jorge Fernandes, Mestre Pedro e outros, clinicaram na cidade do Salvador. Também os primeiros jesuítas, Nóbrega, Gramblasques, Anchieta e outros, iniciaram na Bahia o seu sacerdócio. O primeiro casamento católico no Brasil, ao que parece, celebrou-se em 1534, na Ermida da Vitória. A primeira procissão realizada no Brasil foi a 26 de abril de 1500, pela estadia de Cabral em Porto Seguro. Mendes Sá foi o primeiro governador-geral falecido no Brasil e está sepultado na Catedral da cidade. A primeira casa de fundição sediou-se na Bahia em princípios do século XVIII. Catarina Caramuru foi a primeira brasileira batizada na Europa e Maria Quitéria a primeira condecorada. Francisca de Sande, a primeira enfermeira, e Joana Angélica, a primeira Marte. Também Castro Alves foi o maior poeta brasileiro. Frei Vicente do Salvador, o primeiro historiador. José da Silva Lisboa, o primeiro economista. Teixeira de Freitas, o primeiro jurisconsulto. E Rui Barbosa, a primeira cultura. O primeiro correio Reinol foi dirigido para a Bahia, que teve a glória de possuir o primeiro barco movido a vapor, e em 1550, o primeiro hospital, o de Nossa Senhora das Candeias. Também possui a Bahia a Igreja de São Francisco, a mais rica do Brasil, e a da Conceição da Praia, com o mais belo teto arquitetural. O Palácio dos Governadores da Bahia é o mais antigo do Brasil. Lá explodiu em 1798 a primeira Revolução Social do Brasil. E o primeiro Sínodo Brasileiro, que se realizou na Bahia em 1708, produziu a primeira manifestação humanista de caráter orgânico. O primeiro decreto régio assinado no Brasil foi o da abertura dos portos brasileiros ao comércio das nações amigas, expedido na Bahia a 28 de janeiro de 1808. A doutora Rita Lobato, a primeira médica brasileira, diplomou-se em 1887 na Faculdade de Medicina da Bahia, que é a célula máter do ensino médico no Brasil. O petróleo do Lobato foi o primeiro revelado em nossa pátria. O préstito histórico quatrocentão, de 29 de março de 1949, foi o primeiro organizado no Brasil. A esta extensa relação de fatos pioneiros ocorridos na Bahia e estampados no informador telefônico de Salvador, poderíamos acrescentar: na cidade de Tomé de Souza, o Alto lançou as primeiras sementes da doutrina espírita,
estabelecendo em 1865, através de homens como Luiz Olímpio Teles de Menezes, as bases de uma sociedade, grupo familiar do Espiritismo, vanguardeira da codificação kardeciana em terras de Santa Cruz. E em 1869, editava-se ainda em Salvador o primeiro periódico espírita no Brasil.